Boa tarde, pessoal. Aqui é a Carol, professora da Sala de Leitura Madalena Scabelo, da Escola Municipal Isabel Mendes. E essa semana, o nosso vídeo homenageando uma personalidade negra será do ator Chadwick Boseman. Bom, infelizmente, nós viemos saber do seu falecimento hoje mesmo, que é o dia que eu tô gravando o vídeo, no sábado. Ele tinha 43 anos, já fazia 4 anos que estava lutando contra um câncer no cólon e agora veio a falecer. Mas aí eu queria até chamar a atenção para uma coisa que uma amiga minha jornalista estava falando no dia de hoje, Uma pessoa que 4 anos está lutando contra um câncer, que gravou filmes de ação entre tratamento, quimioterapia, sabe-se lá, se ele enfrentava dores, como ele estava, psicologicamente. E aí, no seu falecimento, a gente diz que ele perdeu a luta para o câncer. Ele não perdeu uma luta, Ele venceu muitas lutas, foram muitas vitórias que ele teve em sua vida. E hoje esse meu vídeo aqui é uma singela homenagem para compartilhar com vocês algumas coisas que eu descobri sobre esse ator tão querido por nós, que será sempre lembrado, principalmente pelo seu papel em Pantera Negra. Então, para vocês lembrarem dele, desse filme que foi tão marcante, nos últimos tempos, e vamos conhecer mais um pouquinho da sua vida, das coisas que ele conquistou, das suas vitórias. Olha, o Chadwick nasceu em Anderson, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Era filho de Carolyn e Leroy Boseman, ambos afro-americanos. Sua mãe era enfermeira e o pai trabalhava em uma fábrica de têxteis, mantendo um negócio de estofados também em casa. Bom, ele se formou em 1995 e em seu primeiro ano, acredito aqui que seja o que aqui no Brasil equivaleria a um segundo grau, ele escreveu a sua primeira peça teatral, que é Crossroads, e a ensinou na escola logo depois do falecimento de um colega que foi baleado. Ele estudou na Universidade Howard, em Washington, formou-se em 2000 como bacharel em artes plásticas, e um de seus professores, a Felicia Rashid, tornou uma espécie de mentora, porque ele e alguns colegas foram aceitos num programa de verão na British American Drama Academy, em Londres, mas eles não tinham condições de fazer essa viagem. Então essa professora que ajudou a levantar os fundos, a fazer uma campanha para que eles pudessem fazer o curso para o qual eles conseguiram a vaga. Ele e alguns colegas da universidade. E eles foram, estudaram. Ele queria escrever e dirigir inicialmente e estudava atuação para poder se relacionar melhor com os atores, entendeu? Para saber como lidar com eles. E depois que voltou para os Estados Unidos, ele se formou então na Academia Digital de Cinema de Nova York. Ele morava no Brooklyn no início de sua carreira, trabalhou como instrutor de drama na Schauberg Junior Scholars Program e também num alojamento de pesquisa de cultura negra em Harlem, em Nova York. E só em 2008 que acabou se mudando para Los Angeles para dar continuidade à sua carreira de ator. Então vocês viram, se formou em artes plásticas, primeiramente queria trabalhar com direção, com roteiro, escrevia peças teatrais ali desde o tempo da escola e foi começando na atuação para conhecer e para poder lidar melhor com os atores, que ele queria fazer direção. Mas aí depois sentiu o gostinho e começou a atuar. Morou no Brooklyn, então início de sua carreira, e além do trabalho aí, como instrutor de drama, de encenação, também tinha um trabalho de pesquisa de cultura negra, afro-americana, lá em Nova York. Então, essas informações eu consegui aqui de biografia nesse site
do Wikipédia e também reportagens do G1 e do Adoro Cinema. E agora eu vou trazer algumas informações bastante interessantes que eu encontrei no site Cinema em Ação. E a reportagem até se chama assim, é uma reportagem que não é de agora, é da semana do lançamento do Pantera Negra, né? Como se fosse uma apresentação desse ator. 11 coisas que você não sabia sobre Chadwick Boseman. Então, uma das coisas, crescimento acadêmico. Como eu falei pra você, né? Filho de Coraline e de Leroy. Nasceu no estado da Carolina do Sul, se formou em belas artes, né, artes plásticas e também em direção em 2000 e depois foi para Londres para fazer um curso de verão no American Drama Academy em Oxford. Ou seja, ele era ator, mas ele tinha, né, estudos sobre a atuação. Ele era um acadêmico também. Ele estudou, se aprofundou nessa arte, tanto de atuar quanto de dirigir. Crescimento gradativo. Boseman queria, na verdade, ser um diretor, como eu já havia falado com vocês. Foi estudar atuação para conhecer melhor assim, o mundo dos atores. E foi quando voltou para Nova York que ele começou a fazer algumas participações em séries de televisão. Ele teve participação em muitas peças teatrais. Em 2002, por exemplo, ele ganhou um prêmio importante de teatro pela peça Urban Transitions e chegou também a atuar em Romeu e Julieta, por exemplo. Outra curiosidade é que ele dirigiu e atuou algumas peças sobre a temática do hip hop. Como eu falei para vocês, né, ele era um estudioso da cultura negra e aí ele trouxe o hip hop para os palcos do teatro. Bom, aos poucos foi fazendo participações em várias séries, como eu falei para vocês, né? Foi assim que ele começou na televisão. Então ele participou de Law and Order, Lei e Ordem, CSI, Nova York, Plantão Médico, Arquivo Morto e várias outras. A experiência culminou nos primeiros trabalhos para o cinema e ele foi se especializando em personagens reais. Ele deu vida a Jack Hobson, o primeiro atleta negro a jogar na liga principal de beisebol. Depois, no filme 42, A História de uma Lenda, ele foi o rei do funk, James Brown. No filme Get Up, A História de James Brown também. E em Turco Marshall, foi o advogado que se tornaria o primeiro presidente negro do Supremo nos Estados Unidos. Então, assim, no cinema ele começou com personagens reais. O Marshall, primeiro presidente do Supremo negro, James Brown, rei do funk, né? E o Jack Hobson, primeiro atleta negro na liga principal de beisebol. Ele era sulista, né? Tinha orgulho disso e diz que num contexto de racismo que era muito forte na região, ele conseguiu se proteger por muito tempo disso, porque morava numa vila onde a maioria das pessoas eram negras, então eles viviam ali num sentimento de pertencimento, de comunidade, e só mais velho que ele foi lidar realmente com as questões de racismo. Outra curiosidade. Parece que desde criança ele gostava também de desenhar e pintar retratos, por isso que ele também se formou em belas artes, né, em artes plásticas. E só depois teve a ideia de ser diretor e roteirista. Aí, uma coisa importante também, uma curiosidade sobre ele, que ele diz que sempre gostou muito de ler e que conhecer autores negros foram importantes também para que ele desse vida a todos esses personagens reais e depois vivesse o Pantera Negra.
Aí ele destaca aqui dos autores negros que leu o August Wilson, que é um autor também de peças, que virou até um filme, Um Limite Entre Nós, não sei se vocês conhecem, e o James Baldwin. E também gostou muito da autobiografia do Malcolm X, que é um ativista muito importante na história das lutas do povo negro. A gente chegou a falar um pouquinho sobre ele quando estávamos lendo a história da Rosa Parks, lembra? E aí, como que ele virou o Pantera Negra? A história de como Chadwick foi chamado para a Pantera Negra é bem maluca. Ele conta que fez amizade com um segurança do estúdio na Austrália, quando gravava o filme Deuses do Egito. E sem nunca mencionar o Pantera Negra, ganhou do novo amigo uma revista do super-herói com um recado de que ele ainda iria ser o Pantera. Algum tempo depois, enquanto estava no tapete vermelho de Zurique para divulgar Get Up, recebeu uma ligação com a proposta e topou na hora, lembrando do presente do segurança. Aparentemente, a ideia de que ele deveria viver o Pantera vinha circulando os bastidores da Marvel por um bom tempo. Então vocês vejam que bonito, né? Alguém reconheceu nele o caráter, a força para ser o Pantera Negra, mesmo que ele não estivesse sendo cotado para o filme, mesmo que o filme não estivesse nem ainda em produção. Só lendo uma revista em quadrinho falou assim, esse cara tem esse espírito. E aí quando ele recebeu a ligação, ele aceitou no mesmo momento. Olha, ele era um grande fã de Stan Lee, que é o criador do personagem Pantera Negra. E por mais que o currículo do ator esteja cada vez melhor, é fato que ainda vimos pouco do seu talento. Estava dizendo lá naquela época, né, do lançamento do Pantera. E dizendo que ele tinha tudo para subir na carreira, porque também cantava, tinha um vozeirão do caramba. E já tinha participado também de musicais. E aí é isso. Tem um filme dele que estreou há pouco tempo no Netflix. Quem tiver a oportunidade pode procurar para ver. Deixa eu ver aqui o nome rapidinho para falar para vocês. Que é o Destacamento Blood. E parece que ainda tem mais outro a ser lançado, que agora eles adiaram o lançamento em respeito ao acontecimento, né, a família. E é isso. Uma notícia triste, mas aí a gente tem que lembrar desses fatos que foram marcantes na sua vida, na sua carreira, e pensar que ele representou muito bem realmente o Pantera Negra, e muitas crianças passaram a ter um herói, alguém para se espelhar da sua cor, pela sua representação, né? E quantos ainda aí não farão o símbolo de Wakanda, verão um filme e procurarão conhecer a sua história, e de muitos atores que ele deu coragem, que ele fortaleceu a aparecer. É isso, pessoal. Até a próxima.